vereadores, assessor jurídico Diego, Paulinho, imprensa, pessoas que nos assistem em Lima. Eu vou começar a falar um pouquinho do turismo, que está crescendo muito na nossa região. Aqui em Arroio do Meio a gente tem 2 roteiros turísticos. Esses empreendedores estão investindo e muito, esperando também o retorno e a visitação por parte dos turistas. O que a gente não pode deixar acontecer é que o município seja só um município de passagem. Além de todos os investimentos que os empreendedores estão fazendo no ramo do turismo, o município também tem que fazer a sua parte. As estimativas para a visitação do Cristo Protetor, segundo a Embratur, passa de 80 mil pessoas mês. Muitas dessas pessoas, a grande maioria, vai passar por aqui. Cabe a nós, o município, ao executivo, criar alternativas para segurar essas pessoas aqui também, para fortalecer ainda mais e diversificar a questão do orçamento do município, como também a criação de renda. Durante a campanha, no projeto de lei, foi falado um projeto de ecoturismo no Morro Gaúcho. Foi só durante a campanha, nunca mais ninguém falou nisso. A gente sabe, semanalmente, tem programa na rádio aqui, que fala do turismo, para buscar alternativas, e eu acredito que o município tem que se envolver mais nisso. A gente não tem nem hoje um ponto de informações bem definido sobre turismo. Quem está fazendo isso indo atrás são os investidores. Então, acredito que o município, sim, ele tem que ajudar um pouco mais, ele tem que buscar alguma alternativa para incentivar e fomentar esse setor que vai crescer muito, vai crescer mais do que qualquer outro setor aqui na nossa região. Arroio do Meio, como eu falei, não pode ser e ficar só um município de passagem. Falar também um pouquinho da questão da estiagem, prejuízo de 27 milhões, meus colegas acham que esse prejuízo ele pode ser recuperado. Não, ele não pode. Ele pode até talvez ser um pouco amenizado, mas ele não pode ser recuperado. Isso não, os produtores não recuperam mais isso. É mais um passo mais largo que eles dão em algum financiamento para conseguir dar a volta. 75% das lavouras de milho perdidas, 100% das pastagens. Essa questão de 75% das lavouras de milho, a gente sabe que vai ter reflexo nos próximos 8 a 10 meses para frente, na queda da produção de leite, que enquanto foram feitos os levantamentos estava em 30%. Ela não vai ficar nos 30%, mas com certeza essa queda vai continuar em 10% por causa da falta da qualidade da silagem. Que a gente sabe, todos aqui que conhecem a agricultura, que o milho que foi colhido, os que tinham grão era pouco e o resto era palha seca, não tinha mais que isso. 35% das lavouras de soja perdidas. Imagina o prejuízo que isso dá. Lá em janeiro, na primeira sessão, até pedi para o vereador colega Rocha, você já tinha encaminhado o decreto de emergência. Ficou de ver. Saiu agora no fim de fevereiro com esse montante de prejuízo. Às vezes são as pequenas coisas que o vereador Marcelo já falou que fazem a diferença. Para um produtor, que hoje é a grande maioria, tem financiamento no banco, a parcela para pagar, se vamos torcer para que seja homologado pelo Estado e pela Federação, mas se não for homologado, esse produtor não vai ter aonde conseguir recursos para pagar esses financiamentos. Se for homologado, torçamos que seja. Agora, após as chuvas, fica tudo mais difícil fazer as vistorias, enfim.
ele vai conseguir empurrar essa parcela de financiamento um ano para frente. Então, as pequenas coisas são importantes. Dá trabalho? Dá, mas ela é tão importante, às vezes em algumas situações mais importante, que receber um cheque incentivo um pouco mais alto. É importante sim, e que o município continue investindo e incentivando e aumentando também o valor. Mas a gente não pode esquecer das pequenas coisas. E não é só essa questão de fazer o decreto na hora certa, é também atender o acesso, atender uma pequena terraplanagem, ajudar o produtor nas pequenas coisas. Isso é muitas vezes mais importante que um cheque lá de 1.100, 1.900, 2.000, mas que se ele contratar um dia de máquina, tiver que contratar um dia de máquina, ele virou em nada. Então são essas coisas que são, para as pessoas, pelo menos que elas falam, elas são muito importantes. Quer dizer também, colega Rocha, não sei onde o senhor conseguiu o número de 500 crianças na creche, mais 480 na fila, eram 750 crianças no fim da administração que estavam nas EMEIs. E, se eu não me engano, era 150 na época que estavam na fila. Até numa das sessões do ano passado, pedi para o colega Paulo Bax, se ele conseguiria trazer talvez o número de crianças que saiu também das EMEIs e das vagas que foram abertas. Mas, enfim. Falar também um pouquinho da questão de Brasília. Os colegas que foram junto sabem que às vezes as pessoas acham que lá é mais para conhecer ou para fazer qualquer outra coisa. Mas os colegas aqui sabem quantos e quantos quilômetros a gente caminha dentro daqueles anexos, tanto no Congresso Nacional como no Senado Federal, para buscar recursos. A gente teve êxitos, visitamos todos os gabinetes, em alguns realmente não encontramos os deputados, mas conseguimos falar também com a assessoria e em todos eles deixamos também o pedido de recursos para o município de Arroio do Meio. Então, como o colega Pantera já falou, José, se a gente não vai, tem outros que vão. Se a gente não vai logo, quando a gente chega já não tem mais recurso, porque são prefeitos, são vereadores de todo o país que vão lá nesses dias que abrem esses processos para fazer os pedidos e a conseguir as emendas para também ajudar e amenizar as situações do nosso município. Só para colaborar, presidente, acho que você tem razão, já coloquei, também o Rodrigo colocou antes, eu não falei do Senado, né? Acho que os senadores também, a gente tem perspectivas boas, do Heinz, que já tem. Então, realmente, foi uma semana onde ele tinha prefeito quase de todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Mas a gente fez a nossa parte e com certeza vamos colher. Isso aí. Também não poderia deixar de parabenizar, deixar minha homenagem a todas as mulheres, principalmente da nossa querida Arroio do Meio, mas também de todas elas a nível estadual, federal, mundial. Afinal, nós estamos hoje aqui por causa delas. Então, um forte abraço e que continuem sendo essas batalhadoras que se duplicam, triplicam às vezes para conseguir fazer as coisas, cuidar da sua família e também dar uma educação para os filhos. Seria isso, presidente. Nesse momento, devolvo a presidência ao vereador Paulo Pinto. Aceita a presidência.